depressão, que a gente às vezes ouve, Olha, não, o crente não tem depressão, não pode ter depressão. eu Como é entendo que assim, a parte pior não é a família nem os amigos, mas é a igreja. Mais uma vez eu peço perdão à igreja, mas assim, todo mundo consegue entender o irmão que é míope, o irmão que cai o cabelo, todo mundo entende a irmã que tem varize, caiu o dente, diabetes. Agora, se tem problema de hormônio ou neurotransmissores, aí já tem Satanás, tem encosto, tá com não sei o que, tá com não sei o que lá. E aí, quando a pessoa vem para essa praia comigo, se dá um pouco mal, né? Porque assim, geralmente ela aprendeu teologia, né, no YouTube, enquanto eu fui para os bancos de um seminário. Então eu pelo menos consigo sair melhor. Mas eu fico, desculpa usar o termo dó, mas eu fico com dó dos irmãos que não têm as mesmas ferramentas que eu para contra-argumentar. Inclusive até como pastores, que não conhecem a situação. Por exemplo, eu não estou aqui falando de algo teoricamente, eu estou falando de algo vivido. Então, tanto que é que quando eu fui diagnosticado, eu não acreditei, porque na minha cabeça depressão era tristeza. Só que tristeza foi quando minha mãe morreu. Agora, o que está acontecendo comigo é falta de vitalidade, ou seja, eu tenho que, é como se eu pedalasse na lama. Então, tudo é muito mais difícil, os problemas são mais difíceis de resolver. E aí, qual o problema? Junta isso, né, com os treteiros de internet, dizendo que o psicólogo do crente é Jesus, né? Aí dá vontade de falar assim, então tá bom, né? Jesus também vai ser o seu cardiologista, seu oftalmologista, né? Dentista. Quando tiver com dor de dente, fala dentista não. E aí nesse caso, perdão gente, agora foi desabafo, desculpa. E aí é complicado o ambiente da igreja, por quê? Porque daqui para baixo é de boa, agora daqui para cima tem uma coisa espiritual. E quando você lida com essas situações, né, aí eu lembro, né, não vou pegar o aspecto de doença, mas eu lembro de um Jesus que quando ele vai para o Getsemane, ele pede 3 amigos para ficar junto com ele. E aí eu olho, peraí, se Jesus pede 3 amigos para ficar junto com ele num momento difícil, por que eu tenho que ser um super-herói? Né? E aí vamos lá, eu não estou apto para ser pastor nem para pregar por causa da depressão. Peraí, o diabo ele precisa de usar alguém que está com problema de saúde? Então quem está bem, com a mente boa, o diabo não vai usar? Então são coisas, né, que a gente vai levantando. E aí eu pego uma frase do Augusto Cury, eu acho que é dele, né, que a questão não é a doença do doente, mas o doente da doença. Eu tenho um problema, e esse problema é uma limitação, mas eu não admito que essa limitação me limite. Então, como uma pessoa que não tem mão e toca violão com o pé, eu com depressão parto para cima e vamos ver o que dá. E como que a depressão ela pode ou interfere na vida espiritual do crente? Bem, como eu disse, né, assim, uma coisa que graças a Deus eu não perdi foi a paixão de pregar. Só que a pregação, né, ela é um trabalho que precisa de uma prévia, né? Então o seu tempo de oração é importante tanto na questão de Deus operar no coração das pessoas, quanto de você se sentir também confortável, do tipo, pode vir Satanás, eu estou pronto, entendeu? Não estou com medo, né? E quando você está devendo na oração, você vai meio que assim, né? Pô, não orei, aí a consciência pesa, vem a acusação, né? Pelo menos assim, quando a gente não está num nível hard de cara de pau, a gente se sente desconfortável, né? Então rola uma situação dessa, você tem que fazer a devoção, mas aí às vezes você ora, né, tal, mas quando você olha no relógio, você fala, eu orei só isso mesmo? Você fica com vergonha, né, do tempo que você orou. A pesquisa bíblica, né, você pega o texto que você mais sabe, porque você sabe que o outro, se você for para Ageu, para Ezequiel, aí Sofonia, não quer saber, vamos lá para João, entendeu? Um negócio mais ou menos assim. Então isso mexeu um pouco comigo, né? Ir para sepultamento ficou um pouco mais complicado, mas o que acontece? O que me ajudou bastante em relação à questão da terapia é por quê? Porque eu reparei que assim, tem pessoas que estão tratando de depressão há décadas, só que ele não atacou a parte do pensamento.
O medicamento fez o efeito, melhorou um pouquinho, pronto. Ele mesmo, tô bom, o médico não sabe de nada, ponto tal. No meu caso, eu estou indo para mais ou menos uns 4 anos de tratamento. Eu acho que está demorando demais, mas eu estou obedecendo a prescrição. E o que eu reparei? Que eu chego na terapia reclamando de um monte de coisa ruim da igreja, né? Então, não é todo pastor que reclama de igreja não, tá, gente? Eu reclamei. Então, aí reclamando, fulano, meu também falava isso, cobrança, não sei o que lá, parará. E eu reparei que depois de um certo período, eu estava começando a ver um monte de coisa boa que tinha na igreja. E chegou uma hora que eu mesmo olhei para mim e falei assim, não estou entendendo. A igreja é a mesma igreja, mas o meu olhar mudou. Então o meu modo de pensar foi mudando. E é nessa hora que eu entendo que tem irmãos que não saem do problema, porque ele precisa pensar, mas o pensamento está viciado. E ainda tem o preconceito. Ele não pode parecer que é maluco, que está com demônio, que está com não sei o que lá. Então ele não busca ajuda. Então, assim, e se ele buscar ajuda, todo mundo critica. Por exemplo, o meu caso é uma exceção. A maioria dos pastores não fazem o que eu faço. Eu posto na internet, eu falo para geral, contei para minha igreja, contei para minha esposa, contei para minha família, e não estou nem aí. Entendeu? Mas não é fácil. Alex, a gente consegue passar o vídeo? A gente tem uma pergunta por vídeo aqui para você, pastor. Que chique! Vai levar isso lá para a Baixada Fluminense. Mas é internacional. Itaipu é outro nível. Vamos ver se o Data Show nos abençoa. Periti, me aguarde. O problema é fazer amigo fora do país. Itaipu também tem problema na internet, né? Fala, meu amigo Roberto Juliano, cara, muito legal ver o teu vídeo, parabéns pela humildade, pela simplicidade e por trazer à tona aí a tua história, que é bem bacana, ver como Deus deu oportunidade a 2 profissionais, né, um psiquiatra e um psicólogo, poderem participar da vida de um homem de Deus. E isso para mim é muito bacana e muito emocionante ver o teu relato a partir dessa postura humilde. Chega um momento no teu vídeo que você fala sobre a questão dos amigos de Jó. E eu achei bem interessante a partir dessa parte. Quem assistiu meu vídeo no YouTube? E você começa a evocar ali várias coisas que parece que estão muito ricas hoje no meio cristão, né? Tipo enfermidade emocional é coisa de fraco, falta de espiritualidade, essas coisas que vão aparecendo aí, algumas falas, e o que a gente vai chamar de erro cognitivo, mas é uma fala que talvez possa aparecer. E eu queria saber, na verdade, dentro desse teu percurso, né, porque você luta até hoje, segundo você falou no vídeo, eu quero saber lá no início, né, porque você deixou bem claro, eu achei bacana essa parte, que você diz assim, um disparador. Eu sei que tem realmente um disparador, né? Então a gente precisa dar atenção a esses pensamentos, a esses sentimentos, a esses disparadores que vão fazer com que a gente possa ser acometido aí por essa questão envolvendo a depressão. Mas eu queria saber se dentro desse teu percurso teve algum momento que você ficou retraído em buscar ajuda por causa do ego, por causa da posição, por ser cristão, né? Porque você deixou claro para mim que parece que você compartilha um pouco com essa ideia de que existe abre aspas, um estigma, né? Fecha aspas, sobre a cristandade, vamos colocar assim. Se tiver problema do pescoço para cima é frescura e sinal de fraqueza. Frescura entre aspas e sinal de fraqueza, ou seja, espiritualidade abalada, não ora, não lê, está dando brecha. E eu queria justamente que você falasse um pouco disso, porque eu tenho percebido que há uma grande luta no meio cristão em validar a doença como sendo química, porque parece que se ela for química 100%, né, ela vai tirar esse peso de que a gente é fraco, de que a gente é alguém que não é espiritual.
Então eu queria saber primeiro, se você passou por esse percurso, pô, eu não vou falar nada, vou demorar, vou buscar ajuda daqui, porque senão não vai parecer que eu sou fraco. E queria saber qual é a tua percepção também dessa fala minha, se você acha que é plausível, realmente a gente tem pessoas que estão se escondendo aí, ou podem tentar estar se escondendo atrás de um aparato químico, só para não parecer que são fracas. Eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque depressão é uma doença, como qualquer outra doença, e precisa apenas de atenção, amor, respeito e menos banalização sobre o tema. Então, assim, parabéns, enriqueceu a minha vida assistir o teu vídeo 4 vezes. Eita! Tão bom que ele foi para mim. Vários insights aconteceram aqui comigo, mas, na verdade, né, era essa questão que eu queria. Você acha que tem um pouco disso? A galera está se escondendo um pouco atrás desse aparato químico para poder maquiar uma suposta fraqueza que é óbvio que não existe, porque quem tem problema de saúde mental é tão normal no aspecto, né, claro, daquelas patologias que não são, que não tem um dano cerebral. Quando a gente está falando de doenças psicossomáticas, a gente sabe que quem sofre com essas doenças é tão normal quanto quem não sofre e não é inferior por conta disso. Então, traz um pouco aí dessa experiência para mim, tá legal? Um grande abraço para você, meu irmão, mais uma vez, parabéns e obrigado por compartilhar o teu vídeo. Deus te abençoe. Fala, meu amigo Roberto. Bem, gente, primeiro, é claro, eu fico bastante feliz porque eu tenho um canal no YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples, e não imaginei que ele estava assistindo em 4 vezes ainda por cima. Quanto mais vocês assistirem, tá, gente? O YouTube começa a passar alguma coisa para mim de dinheiro, eu estou precisando, tá legal? Mas em relação à questão do fator estressor, eu entendo como a irmã perguntou agora há pouco. Tem a questão ministerial, ela tem uma demanda complicada, principalmente vou falar no ambiente batista. Por quê? Porque o ministério pastoral ele tem um ofício de desagrado. Tem aquele camarada com 18 anos, rico, milionário de testosterona, aquela menina de 17 anos com colágeno lá em cima, 100%, e aí esses dois juntos no portão escuro é a combinação perfeita para Satanás. E aí o que acontece? O pastor vai pregar contra a fornicação. Pronto, já é alguém que está aborrecido com ele. Numa época de nada contra, o pastor vai falar que não sei o que lá é pecado. Então, um monte de coisa, sem falar o disse-me-disse, o pessoal que gosta de domingo à noite e aí não vai no meio de semana, aí o pastor tem que dar uma chamada, e aí às vezes o levita tem 20 pessoas da família, então é muita pressão, tem essa parte. Não vamos esquecer, o pastor chama a atenção do pessoal, que coloca ali a oferta no gasofilácio para dar o sustento dele. E se a igreja começar a esvaziar, a imagem dele fica meio arranhada na região. Você está sabendo? A igreja que o pastor falando tal está esvaziando, Então, aí você às vezes fica numa pressão capitalista, em relação à questão ministerial. Isso é meio complicado. E aí você de repente prega sobre amor e o povo está brigando. Você prega sobre oferta e o povo é pão duro. Aí você prega sobre ajudar o próximo e o pessoal é egoísta. Nessa brincadeira você começa a ficar chateado. Aí daqui a pouco você está chorando no púlpito, você está reclamando. Ainda bem que não sei o que lá, Deus vai abrir uma porta para mim e não sei o que. Tem igreja melhor, a porta da rua serventia da casa. Ou então, quer saber, eu estou desesperado, ora por mim que eu estou pensando em ir embora, esses negócios todinhos. Então, nessa brincadeira, quando vai ver, você já está mal e ainda não sabe, Aí tu tá dando cajadada e tal, aquele negócio todinho, e você às vezes não percebe que você está agressivo porque você está doente, Ou às vezes você está chorando de tudo, está chateado, triste com tudo, você está sendo assaltado por pensamentos ruins. Então isso acontece com a gente. Só que se a gente fizesse terapia, a gente detectaria rápido, mesmo sem estar com problema. O problema é que a gente não mata o galo antes dele cantar. A gente só vai depois, que foi o meu caso. Se fosse antes, seria diferente. E em relação à questão de contar, foi mais difícil. Por exemplo, meu pai é instrutor de sargentos, contar da antiga, porque ele já está mais ou menos uns 40 anos fora do trabalho, Aí o que acontece? Contar para ele foi difícil.
E a maioria dos meus irmãos são de origem pentecostal. Foi muito difícil contar para minha família, né? E em relação à igreja, eu fiquei realmente receoso. Por quê? O pastor saudável é uma coisa. Quando o pastor Flávio me conheceu, ele e esse aqui, eles dirigiam uma vigília dia de segunda-feira. Acredita um negócio desse? Né? E eu ia no negócio dele, eu estava cheio de vitalidade. Então hoje, do jeito que eu estou, é difícil ir domingo, 8 horas da manhã para a igreja. Mas naquela época eu ia para uma vigília, segunda-feira e na terça eu estava no trabalho. Né? Então essa situação, né, de contar, eu confesso, não foi fácil. Para minha esposa eu contei logo porque, como o libido abaixou, ela podia pensar um monte de besteira, né? Aí eu falei logo, tô com depressão, por favor, tá bom? Mas aí a gente começou, né, maca peruana daqui, pode Guaraná de lá, tô com fim de ano de 4 meses. E vamos que vamos. Rose, por que